Eu trouxe um pouco aqui sobre a fenomenologia, né? Eu sou um eterno apaixonado pela fenomenologia. Ela me abriu uma outra perspectiva de vida pessoal e profissional. E aí a Silvia Lopes e Diniz, né, trazem aqui esse conceito, a fenomenologia como uma orientação do pensamento europeu, a qual submeteu a concepção positiva e a uma crítica radical do que se apresenta ao ser. O termo fenomenologia significa estudo dos fenômenos, daquilo que aparece à consciência buscando explorá-lo. Quando a gente lê um conceito, eu falo assim, cada um que está ouvindo, no seu modo, né, de pensar, com as suas experiências, também vai introduzir esse conceito de formas bem particulares. Hoje eu tenho muita essa consciência de que, por mais que falamos e repetimos conceitos, cada um escuta e atua de uma forma muito singular, né? Afetado também por este coletivo. Mas eu vou, enfim, me aprofundar um pouco mais aqui com vocês nesse conceito. Primeiro que é um pensamento europeu, né? E a gente sabe que a Europa, ela, desde a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, quando foi pensado o que vamos fazer agora, né, para que não ocorra a Terceira Guerra Mundial. Foi na Europa que pensadores se reuniram e chegaram à conclusão: a gente precisa pensar no coletivo. A gente precisa se responsabilizar como um coletivo para que isso não aconteça mais. E sabemos que, enfim, outros países, como Estados Unidos, após a guerra, pensou o que vamos fazer para nos tornarmos mais fortes, né? Caso aconteça a Terceira Guerra. Acho que esse é uma pincelada muito rápida, né? Como a gente constrói um coletivo, como a gente cuida de um coletivo. E hoje, sem dúvida, ainda mais com a pandemia, enfim, com tudo que a gente está vivendo, né? Como que a gente... Qual é a nossa parcela, né? Eu lembro que uma vez eu estava aqui dançando na casa e a Mirella entrou no meio da minha aula e ela falou que a gente precisava se responsabilizar pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. E eu lembro que aquilo assim foi meio... Eu falei, o que a Mirella está falando? Né? No meio da aula, a gente ali dançando e falando, né? Enfim, não lembro, né, qual era o tema no dia, mas ela trouxe essa responsabilidade desse coletivo, desse mundo, desse... Né, o quanto a gente tem que se responsabilizar, até por algo que já aconteceu há milhares de anos atrás. E hoje eu entendo, porque quando a gente não se responsabiliza por esse coletivo, como um membro, né, como alguém que pode sim fazer algo, é quando a gente adoece, quando a gente entra na impotência ou nesse lugar do não tem mais o que ser feito, então a gente abre mão. E a gente abre mão de nós, do outro, do mundo. Aí vem a desesperança, né? E hoje eu tenho pensado muito o que é a depressão, né? O que são todas essas doenças da contemporaneidade. Será que não é uma distância de quem nós somos? Do quanto somos impedidos de poder sermos nós mesmos, com as nossas dores. Não é só com as alegrias, é principalmente com as nossas dores. O quanto quando a gente se abre, né, e divide um sofrimento com o outro, a gente é acolhido. Normalmente o outro não sustenta, né, a dor com a gente. Ele diz, não pensa nisso, não seja assim, não, né, não faz mais isso, você não pode estar aí. Podemos. Podemos
abraçar, né, as nossas dores também, nos abraçarmos. Então, a fenomenologia, ela vem criticando essa visão positivista, científica, tecnicista, que tem um olhar para o ser humano como se a gente fosse encaixar ele, né, em padrões, em caixinhas possíveis de defini-lo. E a Fenô vai dizer que nós somos seres indefinidos. Não é o meu passado que me define, não é o meu futuro ou o meu presente, porque eu estou sempre em transformação e eu sou sempre um ser indefinido. Para mim isso faz muito sentido, porque quando eu me agarro e me apego nesse lugar de que o que eu vivi é o que me define, ou o que eu ainda não vivi, né, é o que ainda não me define, e eu fico aprisionado. E a Fenô vai dizer assim, a liberdade, nós somos livres para fazer escolhas, não escolhas para escolher, né, fazer o que a gente bem deseja, mas sim escolhas a partir do que se mostra, do que se apresenta. Eu só serei livre a partir do momento que eu me encontro com aquilo que se apresenta. Um exemplo, eu não sou livre para fazer com que a pandemia suma e não exista mais, né? Eu não tenho esse poder, essa liberdade, mas eu tenho a liberdade de escolha a partir daquilo que se apresenta, a partir do sofrimento que a pandemia traz, ou seja ele qual for. E quando eu entro no meu ser criativo e me abro, né, para que eu possa me abraçar aquilo, me debruçar naquilo que se apresenta e a partir daí criar algo possível, não impossível, mas possível de ser feito, eu faço. E isso de alguma forma pode me acalentar, né, a minha dor, não provavelmente não diminuí-la ou eliminá-la, né, desculpa, mas diminuí-la. E sim cuidar da dor, né, que é o que a gente precisa. Então, a Fenô vem com essa característica de criticar, né, essa visão de objetivação do ser humano, como se o ser humano fosse um objeto, algo possível de eu definir. Este é um livro que eu posso definir as medidas, a cor, o número de páginas, é possível definir. Mas nós, seres humanos, não. E aí também vem com este estudo dos fenômenos, né? Que o que é o fenômeno? O fenômeno é tudo que nos acontece, tudo que aparece na nossa consciência, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos. Tudo é fenômeno. Uma outra definição de Feijó e Matar, que fenomenologia é aquilo que se apresenta ou que se mostra, tudo que podemos saber do mundo e de nós próprios. Resume-se a esses fenômenos, a esses objetos fenomenais que o ser experimenta em sua finitude. É um pouco do que eu disse, né? Tudo que é como se apresenta, não é o que se apresenta, mas como o que eu estou dizendo chega até vocês. Como isso lhe afeta, como isso lhe toca. Talvez não mude nada, talvez você esteja aí no mental e não sei, né? A gente vai, às vezes, se defendendo de nós mesmos, ou do outro, ou do mundo que nos acerca. Eu queria trazer também uma história aqui, que eu lembro, uma vez eu fui numa palestra do Dalai Lama, lá no ginásio do Ibirapuera. E uma das primeiras coisas que ele disse, eu fui assim, falei, nossa, Dalai Lama, né? Que honra tê-lo aqui em São Paulo, né? Fui assim encantado. E eu lembro que ele disse assim: o importante não é o que eu vou dizer aqui, porque eu posso falar muitas coisas e vocês saírem daqui da mesma maneira que vocês chegaram.
O importante é como vocês vão sair daqui. É como vocês vão ouvir o que está sendo dito. É como vocês vão se transformar. E isso, para mim, são pérolas que a gente vai guardando, né? Uma outra fala do Dalai Lama, ele disse que o amor tinha que ser ensinado nas escolas, que o amor ele precisa ser praticado. E eu super concordo, porque a gente tem definições, né? Milhões de explicações do que é o amor, mas o quanto a gente pratica. E hoje é impressionante porque os conceitos a gente está. Parece que amor se torna, né? Tem amor possessivo, tem amor tóxico, tem amor excessivo, tem amor que sufoca, tem amor incondicional, tem tantas definições com adjetivos que vai confundindo, né? Que vai distorcendo, que vai misturando o que é o amor. E aí eu vou deixar essa pergunta, né? O que é o amor? É porque a gente tem que dizer, explicar o que é o amor. Eu tenho quase certeza que nós sabemos. Se você tem essa dúvida, entra na dúvida, né? Aonde esconderam, né, o amor dentro da gente. Próximo slide. Aí eu vou falar um pouquinho das tonalidades afetivas, que também é um conceito trazido pelo existencialismo de Heidegger, e que diz assim, é um jeito, né, as tonalidades afetivas é um jeito, e não apenas uma forma, um padrão modal, né, que a gente tem que se encaixar, que é o que eu estava falando, é um jeito de ser, é um jeito de existir, é um jeito de respirar, é um jeito de se comunicar. Isso são tonalidades afetivas. É um jeito de ouvir o cachorrinho ali arranhando a porta. Isso é uma tonalidade afetiva. É esse jeito no sentido de uma melodia, né? Então tem um tom, né? Esse arranhar do cachorro faz uma melodia e que me afeta de alguma maneira. Me afeta de uma forma boa, porque eu também tenho um cachorrinho. Então, isso me conecta, de repente, com esse lugar do cachorro que está sendo afetado de alguma maneira e nos afetando aqui. Então, a tonalidade afetiva, ela não paira sobre, assim, chamada presença subsistente própria do homem, né? Não é esse lugar próprio do ser que eu vou definir como uma presença da existência, né? Não, mas ela simplesmente oferece para este ser o tom. Qual é o tom que chega a nossa tristeza? Qual é o tom que chega o nosso amor? Qual é o tom que chega o nosso coletivo? Que tom? Ou seja, é como isso se afina e determina o modo e o como de ser. Então, é como eu me afeto por tudo que acontece nesse mundo, com o outro e comigo mesmo, e como essa afetação chega a partir de um tom que eu me afino ou não, né? Às vezes eu não consigo me afinar nesse tom e eu fujo dele constantemente, né? Eu fujo do medo, eu fujo da dor, eu fujo da raiva, eu fujo do desprezo, da rejeição, e eu vou me afetando, porque mesmo eu fugindo, eu estou sendo afetado, né? Então, as tonalidades afetivas é essa abertura que eu me permito a sentir o tom e buscar esta afinação, né, que determina o modo e como de ser. Então, hoje, eu fui muito afetado antes de chegar aqui para estar fazendo esse seminário, porque eu dizia, eu não quero uma apresentação, eu não quero a teoria.
mas ela faz parte, né? Então, eu não quero só que a gente possa se agarrar na teoria, né? O meu convite também é que a gente possa ser afetado de outras maneiras e principalmente desse sentir, desse tom da minha voz e da sua escuta, de como isso chega até você.